Olá e boas-vindas a todo mundo que nos acompanha para mais um mergulho detalhado. Hoje a gente vai olhar para o Oriente Médio de um jeito que definitivamente não aparece no noticiário da noite. Com certeza não. Pois é. A nossa missão aqui é destrinchar o xadrez estratégico atual envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos. E a ideia é ir muito além da fumaça, sabe? Além das explosões e daquelas manchetes urgentes. Nós queremos entender a matemática fria mesmo por trás das batalhas, os objetivos políticos reais de quem está no comando e, claro, como tudo isso vai bater no bolso de quem nos ouve. Mas antes da gente entrar nesse mato alto, a gente precisa estabelecer uma regra do jogo que é muito, muito clara para a análise de hoje. Perfeito, manda bala. O material de base que nós estamos dissecando aqui, ele é extremamente polarizado. É importante que quem está ouvindo saiba disso. Muito. Nossas fontes variam desde críticas duríssimas ao sionismo e à política externa americana, até relatórios táticos muito frios escritos por militares dos Estados Unidos. Exato. Então, assim, é fundamental deixar expresso que nós não tomamos nenhum partido aqui. O nosso papel não é endossar se uma visão de esquerda, de direita, uma visão militar tá certa ou tá errada. De forma alguma. O objetivo é puramente relatar e analisar os argumentos e os dados contidos nessas fontes de forma 100% imparcial. A nossa lealdade é exclusivamente com a compreensão dos fatos. Recado muito bem dado e é exatamente por isso que a gente tá aqui. E só pra dar um gostinho do que a gente vai encontrar nesse material de hoje... Ah, essa parte é boa. Sim. Nós vamos entender como um drone, que é quase descartável, que custa ali uns $35 mil, pode colocar de joelhos um sistema de defesa antiaérea de bilhões. Bilhões de dólares, exato. E por mais louco que pareça, a gente vai usar uma luta do lendário Muhammad Ali para explicar as táticas militares de hoje. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. As nossas fontes batem muito na tecla de um prussiano, um teórico chamado Karl von Clausewitz, certo? Aquela velha máxima de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Exato. E essa é a lente principal que a gente precisa usar para entender esse conflito todo. Porque, olha, é muito fácil se deslumbrar com a tecnologia, com os caças, com o poder de destruição. Sim, vira um espetáculo na TV, né? Vira. Mas o Clausewitz nos lembra que causar destruição é apenas um meio. O fim, o objetivo final, é sempre político. E as nossas fontes dividem isso em 3 níveis básicos da guerra. Você tem o nível tático, que é ali a batalha do dia a dia, o soldado no campo. A troca de tiros mesmo. Isso. Aí tem o nível operacional, que já é uma campanha militar inteira, o movimento das tropas numa região. E por fim, tem o nível estratégico, que é o grande objetivo político. O que muda tudo, na verdade, porque isso quer dizer que ganhar batalhas não significa necessariamente vencer a guerra. De jeito nenhum. E a gente vê muito isso nos exemplos históricos que os analistas citam no material, né? O Vietnã é o caso clássico que eles trazem. Perfeito. Porque se a gente olhar só para o nível tático lá no Vietnã, os Estados Unidos venceram quase todos os grandes confrontos. Eles tinham toda a tecnologia da época. Eles tinham superioridade aérea absurda, jogaram napalm, agente laranja. A destruição causada, o dano físico, foi colossal. Mas quem venceu a guerra estrategicamente? O Vietnã. O objetivo político deles era expulsar as tropas americanas e unificar o país. E eles conseguiram. Os americanos falharam no objetivo estratégico deles, mesmo ganhando as batalhas táticas. Tem um outro exemplo que o material traz, que eu fico chocada quando a gente pensa nessa divisão, que é a invasão da França na Segunda Guerra Mundial. Ah, sim, esse é muito emblemático. A Alemanha nazista teve uma vitória operacional absurda ali, né? Dominou o território francês inteiro em questão de semanas. Foi brilhante do ponto de vista puramente militar e operacional. Mas para a França foi uma derrota estratégica total, porque o país simplesmente perdeu a sua soberania política. E isso traz a gente para um conceito dos anos 70, que está nas fontes, de um pesquisador chamado Andrew Mack. O paradoxo da assimetria. Isso. O que significa na prática? Bom, em uma guerra assimétrica, onde um lado é um gigante tecnológico e econômico e o outro lado é muito mais fraco, as regras do jogo são completamente diferentes. Não é uma luta de iguais. Exatamente. O lado mais forte precisa de uma vitória rápida, de aniquilação total.
Aquela famosa tática de choque e pavor, né? Que os Estados Unidos usaram no Iraque. Exatamente isso. Entrar quebrando tudo para o inimigo desmoronar logo nos primeiros dias. E é porque o gigante não pode ficar preso numa guerra longa. O custo político interno, o dinheiro gasto, tudo isso se torna insustentável. A opinião pública começa a cobrar. Cobra rápido. Agora, o lado mais fraco joga um outro jogo. Ele não precisa aniquilar o exército forte. A única coisa que ele precisa fazer É não perder. é não perder. Se ele conseguir resistir, ir apanhando e estender o conflito, uma hora o gigante desiste pelo cansaço. E aqui, quem está acompanhando a gente vai perceber que a coisa fica realmente interessante, porque o Irã sabe que não tem como bater de frente avião por avião com a Força Aérea dos Estados Unidos ou com a tecnologia de Israel. Nem pensar. Eles não vão ganhar uma guerra de aniquilação, então a aposta deles é pura e simplesmente a exaustão. O que é fascinante aqui é ver como essa estratégia se desenrola na prática. E é aí que entra a nossa analogia com o boxe, que está muito presente nas entrelinhas do material. Lembra daquela luta clássica de 1974 lá no Zaire? A famosa Rumble in the Jungle. O Muhammad Ali contra o George Foreman. Isso. O Foreman era considerado um monstro invencível na época, uma força da natureza que derrubava todo mundo nos primeiros rounds. E o Ali já estava mais velho, ele era o azarão total ali. E o que o Ali fez, ele inventou a tática do rope-a-dope. Ele literalmente foi para as cordas do ringue, encostou lá, levantou a guarda e deixou o Foreman bater. Ele chamou o Foreman para bater nele. Exato. O Foreman descarregou golpes com toda a força do mundo, tentando aquele nocaute rápido. Tentando a aniquilação. O choque e pavor do boxe. Perfeito. E o Ali apanhava, se protegia nos braços e ainda provocava, sussurrando no ouvido do Foreman. É só isso que você tem? Sensacional. O resultado foi que lá aproveitava o round, o Foreman mal conseguia levantar os braços de tanta exaustão. E aí o Ali foi lá, com ele cansado e nocauteou. E o Irã, segundo os nossos documentos, parece estar adotando exatamente o papel do Muhammad Ali nas cordas. Eles estão suportando as pancadas. Suportando, absorvendo o dano na infraestrutura deles, com o objetivo claro de fazer os Estados Unidos e Israel gastarem toda a sua energia. E o seu dinheiro batendo no vazio. Falando em dinheiro, a gente entra na matemática cruel dessa guerra de atrito. A disparidade de valores é absurda. É uma loucura. As fontes apontam que o Irã usa milhares de drones suicidas, aqueles kamikazes, né? E muitos deles são tecnologia relativamente muito barata. Na faixa de uns $35 mil a unidade. O que na indústria da guerra é troco de pão. São quase umas latas velhas voadoras, se você comparar com os mísseis ocidentais. Sim, e qual é a resposta do outro lado? Porque você tem que derrubar isso. Claro, vai cair numa cidade. Para bater um drone desses de $35 mil e proteger uma base militar ou uma área civil, Israel e os Estados Unidos precisam disparar interceptadores caríssimos. Os mísseis de defesa. Isso. Um míssil do sistema Patriot, o sistema americano, custa cerca de $4 milhões. Nossa, 4 milhões contra 35 mil é uma conta que não fecha nunca. Não fecha. E tem o Domo de Ferro de Israel, que embora tenha mísseis mais baratos que o Patriot, exige uma logística que é exaustiva e também é muito cara quando enfrenta esses ataques em saturação. Sim, porque o Irã manda uma nuvem de drones baratos primeiro, né? Quase como uma isca mesmo. Exatamente. Eles fazem o inimigo queimar munição de $milhões, e aí quando o escudo de defesa fica sobrecarregado, começa a faltar míssil, eles mandam os mísseis mais pesados e potentes deles nas janelas que abrem. A cada interceptação bem-sucedida, ironicamente, o lado mais forte sangra financeiramente de uma forma muito desproporcional. Eles perdem dinheiro acertando o alvo. É o Foreman perdendo energia a cada soco que dava na guarda do Ali. Perfeita analogia. E tem outro fator que joga muito a favor de quem está fazendo rope-a-dope, que é a geografia. O tamanho do país? O Irã não é o Iraque. É um país com mais de 1.400.000 quilômetros quadrados. Para dar uma dimensão para quem nos ouve, isso é quase o tamanho de toda a floresta amazônica brasileira. É gigantesco. E é cheio de cadeias montanhosas impenetráveis. Mas aí alguém que está acompanhando a análise poderia perguntar, tá, mas por que os Estados Unidos simplesmente não bombardeiam a infraestrutura deles de volta? É a pergunta natural. Eles têm os bombardeiros? Eles podem destruir a marinha do Irã ou bombardear alvos simbólicos em Teherã, né? Poder eles podem.
E isso gera aquelas imagens incríveis para a televisão. Explosões bonitas no noticiário. Mas não muda o desfecho estratégico da guerra. O material mostra que o Irã descentralizou seu poder militar. Eles construíram complexos gigantescos de fábricas de drones e de mísseis no subsolo. As famosas cidades subterrâneas. Isso, debaixo de montanhas. E o exemplo que as fontes usam para provar que a destruição visível não vence as guerras modernas é a própria Ucrânia. Verdade. A Ucrânia perdeu a sua marinha, tem a sua infraestrutura civil bombardeada todo dia pela Rússia e continua resistindo. Frota. Isso puxa a gente de volta para o Clausewitz. Para aquele conceito do centro de gravidade. Sim, importantíssimo. A ideia de que toda nação, numa guerra, tem um ponto vital. E se você não atinge esse ponto vital, toda a destruição ao redor não serve para nada. Não afeta a vontade de lutar. É dos Estados Unidos e de Israel nessa análise que as fontes fazem. Bom, para o Irã, o centro de gravidade é a sobrevivência do regime atual e a manutenção da dignidade nacional deles. É existencial para eles. Eles tratam isso como uma guerra existencial de sobrevivência pura. Já para os Estados Unidos e para Israel, o centro de gravidade não é a sobrevivência dos seus países em si, porque ninguém vai invadir Washington. Certo. O centro de gravidade deles é o apoio da opinião pública e a estabilidade da economia. Se a gasolina fica cara demais. Se a guerra demora, a economia começa a quebrar, a inflação sobe, a vontade política do Ocidente derrete muito antes de acabar o estoque de mísseis do Irã. E foi exatamente ignorando esses centros de gravidade que ocorreu um erro de cálculo colossal, né? Que os analistas apontam logo no início desses atritos mais recentes. Um erro clássico de avaliação. A expectativa americana e israelense era de uma guerra muito rápida. A lógica deles era mais ou menos assim: vamos atacar lideranças importantes iranianas e o povo iraniano, que já está sofrendo com a economia ruim, vai para as ruas derrubar o governo de vez. Eles tentaram repetir aquela fórmula de pressão máxima que o governo Donald Trump aplicou na Venezuela, lembra? Lembro, esperando causar uma insurreição popular. Mas as imagens que a gente vê nas fontes mostram que o tiro saiu totalmente pela culatra. Foi o efeito reverso. Após os assassinatos de líderes iranianos importantes, o que se viu nas ruas lá foram milhões de pessoas protestando a favor do governo. Criou um sentimento de união contra o inimigo externo. Exato. E pior, para o Ocidente, ao decapitar essas lideranças, eles acabaram eliminando até mesmo as fatias mais moderadas do governo iraniano com quem eles poderiam tentar negociar no futuro. O que gerou um bate-cabeça histórico lá em Washington. As análises de oficiais militares da reserva que nós lemos no material, elas mostram que os Estados Unidos, de repente, se viram em um conflito sem um plano de saída. Sem exit strategy nenhuma. Eles usaram no começo a desculpa de que o Irã era uma ameaça iminente. Mas o negócio ficou tão insustentável que até o senador americano Marco Rubio acabou admitindo publicamente que essa tal ameaça era apenas a reação esperada do Irã a um ataque que os próprios israelenses já tinham feito antes. Os Estados Unidos foram literalmente arrastados para dentro do redemoinho. E isso começou a desgastar as alianças ocidentais, né? Muito rápido. O material relata que países como a Espanha e o Reino Unido chegaram a limitar ou até negar o uso das suas bases aéreas para ataques no Oriente Médio. Ninguém quer a responsabilidade. Ninguém quer o alvo nas costas. O que forçou os militares americanos a dependerem quase que totalmente da base das Lajes. Lá nos Açores, em Portugal. Isso, para poder organizar a logística dos voos. E se os americanos foram arrastados, a gente precisa olhar para os objetivos políticos de Israel, que na prática é quem está ativamente moldando esse campo de batalha hoje. É o ator principal nessa ofensiva. Tem uma parte do nosso material que mergulha numa teoria histórica bem profunda, citando a ideia da Grande Israel, ou Eretz Israel. É um conceito bem antigo. Sim, é um conceito expansionista lá de 1947, do fundador do Estado, o David Ben-Gurion. Na época da partilha da ONU, segundo as nossas fontes, era aceitar aquelas fronteiras iniciais apenas como um ponto de partida tático. Não como o fim da linha. Não. O objetivo de longo prazo seria expandir essas fronteiras desde o Rio Nilo, lá no Egito,
até o rio Eufrates, no Iraque, resgatando aquelas demarcações bíblicas tradicionais. E há estrategistas nas nossas fontes argumentando que as ações militares atuais de Israel não buscam apenas a segurança contra o terrorismo, que é o discurso oficial, mas também a consolidação de uma hegemonia territorial permanente ali na região. Mas as próprias fontes, logo em seguida, colocam um ponto de interrogação gigante sobre a viabilidade prática disso hoje. Por causa da demografia? Exato. Elas apontam por uma fragilidade estrutural e demográfica que é enorme. Pensa bem, se a gente pegar todo o território que vai do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo hoje, vivem ali cerca de 15 milhões de pessoas. Mas apenas uns 7 milhões e pouco são judeus. Então eles são minoria no território total. E é aí que mora a fragilidade estrutural que os analistas apontam. Porque manter uma supremacia política e militar em uma área onde você não tem a grande maioria demográfica exige um esforço artificial constante. Custa caro. E esse esforço hoje depende em um grau quase que absoluto do repasse de armas, de dinheiro e da proteção diplomática dos Estados Unidos. Sem os americanos, a conta não fecha. Se o desgaste interno lá nos Estados Unidos forçar Washington a retirar esse apoio, os documentos que a gente leu sugerem que essa estrutura de poder em Israel simplesmente não se sustenta sozinha por muito tempo. E é exatamente contando com esse limite de tolerância dos americanos que o Irã decidiu ligar o liquidificador da economia global. A tática da exaustão levada ao extremo. A tática deles não é apenas atacar Israel diretamente ou tentar mandar mísseis lá para a América do Norte. Eles estão regionalizando a dor. Espalhando o problema. Eles começaram a atacar bases americanas que ficam espalhadas por 7 países árabes vizinhos. E pior ainda, foram atrás da infraestrutura que faz a roda da economia do mundo girar. Estamos falando aqui de ataques a refinarias de petróleo no Bahrein, a oleodutos lá no Azerbaijão. O recado do Irã é muito simples, né? Se nós formos sangrar aqui, todos os aliados do Ocidente no Oriente Médio também vão sangrar junto. E a economia global inteira vai pagar essa conta. O que nos leva ao gargalo mais perigoso do mundo hoje, o Estreito de Hormuz. Nossa, essa parte da análise é vital. As fontes são muito fascinantes ao explicar que o Irã não precisa de uma marinha gigante com porta-aviões para fechar o estreito. Eles não precisam esticar uma corrente de metal gigante de um lado ao outro do mar. Não mesmo. O Estreito de Hormuz, ele é fechado puramente pela arma do medo. Perfeitamente colocado. Medo. Basta o Irã usar drones baratos ou umas minas aquáticas para afundar 1 ou 2 navios mercantes de grande porte naquelas águas, e o que acontece na mesma hora? O pânico no mercado financeiro. As seguradoras marítimas, tipo a Lloyds lá de Londres, entram em pânico e elevam os preços dos seguros a níveis astronômicos. Ou, o que é mais provável, simplesmente se recusam a cobrir os navios que passam naquela rota. E sem seguro, nenhuma empresa de transporte do mundo vai arriscar colocar seus navios bilionários ali. O tráfego para completamente no mundo. 1/4 do petróleo mundial, se isso para, o efeito dominó é imediato e brutal na vida de todo mundo. O preço do combustível vai às alturas, o custo do gás natural na Europa, que já é super sensível desde a guerra na Ucrânia, dispara. E isso atinge em cheio até o crescimento econômico da China, que depende absurdamente dessa energia que vem de lá. E se a gente conectar isso a um panorama maior? Pois é, se conectarmos tudo isso, o que muitos dos professores e dos analistas estratégicos nas nossas fontes começam a se perguntar é se a gente já não está vivendo na prática uma terceira guerra mundial. Mas não naquele estilo clássico dos livros de história, né? Com declaração de guerra em papel timbrado e exércitos marchando em trincheiras. Não. É uma guerra mundial difusa, espalhada. Você tem o desgaste sangrento lá na Ucrânia, o conflito intenso em Gaza, essa tensão no Estreito de Hormuz envolvendo o Irã, as pressões comerciais sobre a economia da China. Tudo conectado. Tudo faz parte de uma mesma grande fratura global. E o verdadeiro abismo, o que tira o sono de verdade desses analistas, é pensar no que acontece quando o lado mais forte se vê encurralado pela exaustão. E esse é o ponto onde o material de base fica bem assustador. Porque se o rope-a-dope do Irã funcionar e a economia americana começar a balançar pesadamente por causa de inflação e custo de guerra, o que um país com um poderio militar quase limitado faz para sair das cordas? É o desespero do gigante. Nós fomos ler os documentos oficiais sobre a doutrina nuclear dos Estados Unidos.
E o documento de revisão da postura nuclear, lá de 2018, é muito revelador. Ele mostra uma política incrivelmente agressiva se a gente comparar com a de outras potências atômicas. Sim. A doutrina da Rússia, por exemplo, que também está citada nas nossas fontes, diz que armas nucleares só devem ser usadas se a própria existência do Estado russo estiver sob ameaça direta. Uma invasão no território deles, basicamente. Isso. Mas a doutrina de Washington, ela abre precedentes muito maiores. Ela permite o uso de armas nucleares como resposta até mesmo a ataques convencionais, devastadores contra a infraestrutura americana ou de aliados estratégicos. Traduzindo isso para a realidade de hoje, se o Irã não usar nenhuma arma nuclear, até porque eles dizem não ter, mas conseguir destruir bases ou infraestrutura crítica do Ocidente usando táticas convencionais e atrito, os Estados Unidos têm amparo na sua própria doutrina para responder jogando bombas atômicas? O botão de pânico final. Os historiadores no material nos lembram que o uso de força desproporcional para encurtar guerras exaustivas já aconteceu antes na história americana. Hiroshima e Nagasaki. Exato. O uso de armas nucleares táticas, que são ogivas menores, com menor rendimento, começa a sair do campo da ficção científica e do absurdo e se torna um risco real e muito debatido nos relatórios de inteligência. Especialmente caso o custo financeiro de interceptar drones com mísseis de milhões de dólares quebre o sistema logístico americano de vez. Ninguém quer ficar falido. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que quando a gente olha para esses conflitos na TV e acha que ganha quem tem o brinquedo militar mais caro e brilhante, a gente está caindo numa ilusão muito perigosa. Numa visão muito tática da coisa. O presente está provando a todo momento que a guerra moderna assimétrica é muito mais uma maratona de tolerância à dor. Quem aguenta apanhar por mais tempo nas cordas, igual ali, sem que o seu país entre em colapso interno. E é aí que a gente vê a conexão direta com o público. Sim, e isso impacta a vida de quem está ouvindo a gente diretamente. Quando o Estreito de Hormuz treme, a inflação bate forte na prateleira do seu supermercado. Bate no preço do pão. Bate no preço do combustível que move a nossa rotina diária. O que a gente está vendo é uma reconfiguração pesada do poder global, onde a velha tática de aniquilação total está esbarrando na parede do desgaste econômico e dessa resiliência descentralizada. É uma mudança de paradigma. E com toda essa complexidade na mesa, eu queria deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência refletir. Por favor. Nós vimos hoje como um simples drone de poucas dezenas de milhares de dólares está virando de cabeça para baixo os orçamentos de defesa mais ricos do planeta inteiro. Vimos que o centro de gravidade de uma guerra não é o tamanho da explosão que você causa, mas a tolerância da sua sociedade à dor. A resiliência. A pergunta que fica é a seguinte: se as superpotências passaram décadas e gastaram trilhões de dólares construindo arsenais incríveis para vencer guerras rápidas e aniquiladoras, mas os conflitos de hoje são decididos por atrito, paciência social e por uma logística barata ali no subsolo. O que isso quer dizer? Será que todo esse investimento bilionário em tecnologia de ponta está preparando o mundo para as guerras de amanhã? Ou apenas está amarrando o Ocidente aos fantasmas das guerras do passado? Uma reflexão pesada e extremamente necessária para fechar o nosso mergulho detalhado de hoje. Eu espero que essa análise tenha ajudado a limpar um pouco daquele nevoeiro das manchetes diárias. Esse era o objetivo. Entregado ferramentas reais para que as pessoas possam entender por si mesmas os próximos movimentos desse jogo tão complexo. Muito obrigada pela excelente companhia de sempre de quem nos ouve. Um abraço a todos. Continuem questionando o que parece óbvio e até a próxima análise aprofundada.